Fui cruel por terminar o casamento depois de um teste proposto pelas amigas dela? Se você é novo no canal e gosta de histórias, já inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações. Meu nome é Maurício, tenho 23 anos, e esta semana marcou o fim de algo que eu jamais imaginei que terminaria assim, o meu casamento com a Amanda. Às vezes acho que tudo começou cedo demais, outras vezes penso que começou cedo na medida certa, porque nós dois éramos praticamente adolescentes quando nos apaixonamos. Nos conhecemos no final do ensino médio, naquela fase em que todo mundo ainda tenta descobrir quem é, quem quer ser e para onde está indo. Entre trabalhos em grupo, conversas no pátio e aquela sensação boba de que o mundo estava começando, acabamos nos aproximando. Foi natural, sem esforço, como se a vida tivesse simplesmente decidido que um faria parte do caminho do outro. Com o tempo, fomos crescendo juntos, ou pelo menos eu acreditava nisso. Namoramos durante a faculdade, enfrentamos inseguranças, dificuldades financeiras, mudanças de rotina, aquelas pequenas provas do cotidiano que dizem muito mais sobre um relacionamento do que qualquer grande gesto romântico. A cada ano que passava, eu tinha a sensação de que estávamos fortalecendo alguma coisa, construindo uma base sólida que nos sustentaria por muitos e muitos anos. Quando casamos, há 2 anos, fizemos planos que iam desde pequenas compras para casa até viagens longas que talvez só acontecessem daqui a uma década. Falávamos sobre futuro com tanta naturalidade que eu jamais imaginaria que esse futuro seria tão curto. A sensação que eu tinha era a de que o nosso relacionamento era estável, concreto, firme, mas a vida tem um jeito estranho de revelar que aquilo que você acreditava ser alicerce era, na verdade, apenas um terreno solto, prestes a ceder ao menor tremor. E o tremor veio, não como um terremoto inesperado, mas como uma rachadura que começou pequena, silenciosa, e cresceu por anos até que, nesta semana, finalmente abriu de vez. Tudo começou na última sexta-feira à noite. Nós dois estávamos no sofá, meio abraçados, assistindo uma série boba, cansados da semana, naquele tipo de silêncio confortável que só existe quando 2 pessoas dividem uma rotina há muito tempo. A luz da sala estava baixa, a janela entreaberta deixava entrar um vento frio que balançava a cortina, e por alguns minutos eu realmente senti que aquele era o tipo de noite simples que faz a vida parecer estável. Até lembro de ter pensado que precisávamos fazer isso mais vezes, desligar o barulho do mundo e só existir um ao lado do outro. Era um daqueles momentos tranquilos que normalmente fazem você pensar, é por isso que vale a pena. Mas, do nada, sem nenhuma mudança no tom de voz, sem hesitar, a Amanda virou para mim e disse, com a tranquilidade de quem pede para passar o controle remoto: Maurício, não dá mais. Eu quero terminar. Por um momento eu nem reagi. Fiquei olhando para ela tentando ver se tinha alguma expressão escondida, se era ironia, se era brincadeira, se ela ia começar a rir e dizer que estava zoando. Mas ela ficou séria. Séria o suficiente para eu acreditar. Eu levantei devagar, quase como se estivesse me vendo de fora do próprio corpo, e fui para o quarto. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Peguei algumas roupas às pressas, meu notebook, umas coisas essenciais, e fui jogando tudo na mala sem sequer olhar direito o que estava levando. Não falei absolutamente nada. Era como se minha voz tivesse simplesmente desaparecido, como se eu estivesse anestesiado. Nenhuma palavra. O silêncio foi a única resposta que consegui dar. Ela veio atrás de mim no corredor, visivelmente nervosa, dizendo que era brincadeira, que eu estava exagerando, que era só um teste, que eu não tinha entendido, que era para eu reagir de outro jeito. Falava rápido, tentando tocar meu braço, tentando impedir que eu saísse, mas eu continuei andando. Não porque eu não a escutava, mas porque, pela primeira vez, eu estava escutando a mim mesmo. Desci as escadas do prédio sentindo meu coração bater forte, mas minha mente estava estranhamente calma. Saí. Fechei a porta do prédio atrás de mim com um barulho seco que ecoou mais do que deveria. A rua estava quase vazia, só com alguns carros passando ao longe e o ar frio da noite batendo no meu rosto. Caminhei até um hotel que ficava relativamente perto dali, um lugar simples, mas era o que dava para fazer àquela hora da noite. Fiz o check-in ainda sem acreditar totalmente no que tinha acontecido, sem saber se aquilo era o fim ou apenas o começo da minha coragem. No sábado cedo,
acordei com o celular explodindo. A tela piscava tanto que por um segundo pensei que era o despertador. Foram mais de 300 mensagens. Não eram só notificações, eram verdadeiras enxurradas de textos, áudios, ligações perdidas. Amanda me bombardeando de justificativas, as amigas dela mandando mensagens longas dizendo que tudo não passava de uma brincadeira inocente, de um combinado entre amigas, entre outras mensagens de parentes que eu nem conhecia direito me acusando de falta de sensibilidade, e até gente que eu só tinha visto uma vez em uma festa de família me enviando parágrafos inteiros perguntando o que tinha acontecido. Quando comecei a ler, senti uma mistura estranha de emoções. Primeiro veio a raiva, quente, imediata, por perceber que o que para mim tinha sido um momento de ruptura, para elas tinha sido tratado como uma espécie de entretenimento, como se o meu casamento fosse apenas um palco para uma dinâmica boba inventada num grupo de conversa. Logo depois veio a incredulidade, pesada, quase cansativa, porque eu realmente não conseguia entender como alguém poderia achar normal transformar a própria vida a dois, aquilo que deveria ser o espaço mais íntimo e respeitado, em um tipo de teste, como se fosse um jogo cheio de regras inventadas por pessoas que nem faziam parte da nossa rotina. E no meio daquela enxurrada de mensagens, no meio de tantos áudios desesperados, tantas justificativas fracas e tantas acusações veladas, surgiu algo ainda mais inesperado, um alívio silencioso, profundo, quase reconfortante. Era como se aquela avalanche de palavras finalmente deixasse exposto, sem máscaras, algo que eu estava tentando ignorar há meses. A verdade é que eu já vinha carregando esse desgaste sozinho há muito tempo. Eu já sentia a exaustão emocional de alguém que tenta manter uma casa de pé enquanto a outra pessoa abre rachaduras nas paredes. Já sentia o peso de estar sempre cedendo, sempre relevando, sempre tentando fingir que certas coisas não doíam. Aquela manhã só escancarou o que meu coração já sabia, eu estava num relacionamento que, fazia tempo, só eu tentava sustentar. A Amanda dizia que tinha terminado de mentira, que era uma brincadeira, que era um desafio que as amigas tinham feito com os namorados. Segundo ela, aquilo tinha começado num grupo de mensagens onde todas estavam reclamando que os namorados andavam frios, que queriam uma prova de amor, algo que mostrasse que eles ainda estavam dispostos a lutar pelo relacionamento. Então criaram essa ideia absurda, terminar de surpresa, esperar a reação e ver quem iria implorar para voltar, quem ficaria desesperado, quem mandaria textos longos chorando arrependimento, quem faria alguma declaração dramática que elas pudessem comentar depois entre risadas. Era como se fosse um jogo, uma competição silenciosa entre elas para decidir quem tinha o parceiro mais apaixonado. E, no fundo, elas queriam ver quem provaria que amava de verdade, como se amor fosse medido pela intensidade do desespero diante de um término falso. Segundo ela, era isso que esperavam de mim. Que eu fosse mais um desses caras desesperados. Que eu entrasse no teatrinho. Eu simplesmente deixei todas as mensagens no vácuo. Porque a verdade é que aquilo acendeu uma luz que eu estava apagando há muito tempo. Várias situações ruins, vários incômodos, várias atitudes imaturas dela que sempre tinham a mesma desculpa. As amigas falaram, as amigas acharam, as minhas amigas disseram que era normal. A vida dela parecia girar em torno da aprovação dessas amigas. E eu sempre fiquei como figurante na história. Na segunda-feira, no final da tarde, fui ao escritório de um advogado, o Miguel. Contei tudo, mostrei as mensagens, falei do que eu senti e do quanto aquilo tinha sido a gota d'água. Ele me disse que o divórcio seria simples, casa alugada, nenhum filho, nenhum patrimônio construído, muito por causa das escolhas ruins dela, das quais o próprio Miguel comentou. Enquanto eu mantinha as contas pagas com meu salário, ela torrava dinheiro saindo com as amigas, comprando coisas supérfluas, vivendo como se não existisse amanhã. O Miguel observou algo que eu nunca tinha parado para pensar tão claramente: relacionamentos podem se desfazer não por algo gigante, mas por pequenas influências ruins que acumulam, corroem e intoxicam tudo. E naquele momento, eu percebi que já estava vivendo nesse formato há muito tempo. Hoje pela manhã, a Luciana, minha futura ex-sogra, me ligou querendo saber o que estava acontecendo, cheia de curiosidade e indignação, como se eu tivesse cometido alguma barbaridade por não engolir aquela humilhação. Eu simplesmente respondi, sem alterar o tom de voz: Luciana, por favor, não tenho nada a dizer. Qualquer coisa, fale com o meu advogado. E desliguei.
É estranho, porque ao mesmo tempo em que tudo parece ter desmoronado, eu também sinto que finalmente consegui respirar. Pela primeira vez em muito tempo. Não sei se fui cruel. Mas sei que, pela primeira vez, fui justo comigo mesmo. E então? Fui cruel? Deixe nos comentários. Atualização. Agradeço de verdade a todas as pessoas que deixaram comentários. Hoje faz um mês desde aquela noite em que saí de casa apenas com uma mala e a decisão mais difícil, e mais necessária, da minha vida. Parece muito tempo e, ao mesmo tempo, parece que foi ontem. O peso daqueles dias ainda existe, mas a forma como eu lido com ele mudou completamente. O divórcio foi relativamente rápido. Fizemos tudo de forma extrajudicial, sem brigas, sem disputas, sem arrastar aquilo por mais tempo do que já tinha machucado. A certidão saiu na semana passada, e, quando assinei, senti algo que eu não esperava, um silêncio interno, quase como um suspiro longo que eu vinha segurando há anos. Não foi felicidade, exatamente, foi alívio. Foi a sensação de finalmente fechar uma porta que, na prática, já estava trancada por dentro desde muito antes daquele teste absurdo. Eu preferi não me aprofundar nos detalhes sobre o que aconteceu com a Amanda depois. Mas soube, por pessoas próximas, que ela voltou para a casa dos pais. Também ouvi que se afastou das amigas que alimentavam tantas das atitudes que destruíram nosso relacionamento. Talvez tenha sido por vergonha, talvez por reflexão, não sei. E, sinceramente, não cabe mais a mim tentar entender ou justificar as escolhas dela. Ela tem seu próprio caminho para reconstruir, e eu tenho o meu. Quanto a mim, aluguei um apartamento menor, simples, mas com ótima estrutura. Fica perto do trabalho, é silencioso, iluminado, e pela primeira vez em muito tempo eu sinto que estou vivendo em um lugar que realmente combina com quem eu sou agora. Estou montando o espaço aos poucos, escolhendo móveis, reorganizando minhas coisas, criando novas rotinas. Às vezes me pego estranhando o silêncio, mas logo percebo que é justamente esse silêncio que eu precisava. É nele que estou reaprendendo a respirar. Não vou romantizar, recomeçar cansa. Tem dias em que a cabeça pesa. Tem noites em que tudo volta. Mas, mesmo assim, existe uma sensação real de paz que eu não senti há muito tempo. E isso, por si só, já me mostra que tomei a decisão certa. Sei que ainda tenho muito a reconstruir, mas, pela primeira vez, estou fazendo isso no meu tempo, no meu ritmo e sem precisar passar por testes inventados por terceiros. Hoje eu escolho maturidade, respeito e paz. E sigo em frente. Pretendo focar na minha carreira com muito mais seriedade do que antes, investir em cursos, melhorar minhas habilidades e buscar oportunidades melhores. Quero, aos poucos, juntar dinheiro para comprar meu próprio apartamento, um espaço realmente meu, que eu possa deixar do jeito que eu gosto. E, claro, pretendo investir com inteligência, criar uma reserva sólida e finalmente me organizar para ter estabilidade e tranquilidade no futuro. Comentário do curador. O OP tomou a decisão mais madura possível diante de uma situação profundamente imatura. Jogos emocionais, testes e armadilhas desse tipo não mostram amor, mostram falta dele, mostram insegurança, manipulação e uma incapacidade enorme de lidar com conflitos de maneira adulta. E, sinceramente, ninguém que considere o parceiro como ser humano de verdade cria um desafio para medir desespero, ainda mais depois de casado, um tipo de relação que provavelmente as amigas da Amanda jamais tiveram. Isso não é relacionamento, é teatro. E digo mais, o OP não entrou em tantos detalhes, mas para ter tomado uma atitude tão firme, tão definitiva e tão rápida, é quase certo que essa não foi a primeira vez que atitudes assim apareceram. Geralmente, quando alguém chega ao limite, é porque já passou por muitos avisos ignorados, muitas pequenas dores acumuladas e muitos incômodos engolidos em silêncio e uma hora tudo vem à tona. O OP não foi cruel. Cruel seria ficar preso em um ciclo que só destruía a paz. Ele escolheu respeito próprio, clareza e maturidade. E isso é algo que pouquíssimas pessoas têm coragem de fazer. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.